Então, queridos irmãos, boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos ao culto de oração. Que Deus abençoe cada família que aqui está. Queridos, o assunto que nós vamos aprender um pouquinho hoje é um assunto que eu acredito ser de grande relevância para esse tempo a qual nós estamos vivendo. E nós cremos que nós estamos vivendo no tempo do fim. E esse é o momento de nós buscarmos a Deus ainda mais. Afinal de contas, breve Jesus voltará. Então, Maranata, o Senhor logo vem. E ele vem nas nuvens do céu para levar homens e mulheres que tiveram um caráter transformado à semelhança do caráter dele. Porque o Senhor nos ama e por isso ele vem. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. Esse texto ele é um texto muito conhecido, ele é muito usado por praticamente quase todas as pessoas, e muitas das vezes se leem esse texto e passa-se por alto, né? Porque fala muito, né? Que fala do amor de Deus por cada um de nós, mas nós vemos que, além disso, ele tem uma promessa para cada um de nós. João, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o mundo de tal maneira, e ele entregou o seu Filho, o seu Filho para todo aquele que nele crê em Cristo não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está uma promessa. Quem aceita Jesus como Salvador e vive segundo a vontade dele, tem a promessa da vida eterna. Mas aqueles que não querem, aqueles que rejeitam a Cristo, não tem como ter a vida eterna. Por isso, a palavra de Deus nos diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus falando por meio da palavra escrita, por meio de um louvor, porque tem louvor especial, música sacra que agrada a Deus, falando por meio de uma mensagem como essa ao seu coração, esse é o momento de permitir que o Senhor entre em nossa vida e transforme a nossa vida por completo, a nossa estrutura por completo, e que ele faça a mudança que ele vê que seja necessário em nossa vida. Aliás, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus. Então ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Amados, Apocalipse capítulo 22, o versículo 11, a palavra de Deus nos diz algo bem claro. 22:11 diz, verso 10 diz: Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse texto, de uma maneira específica, nós usamos ele quando referindo-se ao fechamento da porta da graça. E o que é isso? Todos nós, seres humanos, nós somos salvos pela graça. Aqui está bem claro que não existe salvação pelas obras, não existe. Porque, raciocine comigo, o problema de o ser humano estar perdido é porque ele não conseguiu agradar, obedecer a Deus. Como que o homem vai agora salvar-se obedecendo se o problema dele está perdido é que ele não conseguiu obedecer? Não faz sentido. Então, amados, a salvação é unicamente por meio da graça. A salvação, ela é de graça, mas a salvação, ela tem um preço. Ela é de graça, mas ela não é barata. A salvação, ela exige renúncia. Porque Cristo nos salva da condenação do pecado.
Cristo nos salva do poder do pecado e Cristo nos salvará da presença do pecado. Justificação, santificação e glorificação. É impossível Jesus salvar alguém, seja lá ele quem for, se essa pessoa não renunciar àquilo que é pecado em sua vida. Jesus, por mais que ele veio, morreu, ressuscitou por nós, justamente para mostrar que a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. E que essa mesma lei, ela é imutável. Essa mesma lei, ela é imutável. Prova essa que Jesus veio e morreu, porque a lei não poderia ser mudada de maneira nenhuma. Queridos, aqui nós estamos diante, nesse momento, do convite de Cristo para cada um de nós. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor falando ao seu coração, não endureça. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, para que Ele possa lhe ajudar a aceitar por amor. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professam ser seguidores de Cristo, então, e somente então, o tempo da graça vai acabar. E fechando-se então a porta da misericórdia, o destino de todos estará decidido. Aí onde entra, continue o ímpio na sua impiedade, continue o servo de Deus servindo ao Senhor. Ou seja, vão dar só continuidade. Então, a graça de Deus, ela está à disposição de todo ser humano vivo. Aliás, desde que Adão e Eva pecaram no início da criação do mundo, Deus, então, ele abriu a porta da graça. Quando Cristo, de uma maneira específica, morreu na cruz por amor, então a porta da graça, ela mais do que se abriu. Então, todo ser humano, seja ele quem for, se aceitar a Jesus como Salvador e implorar ao Senhor perdão e mudar de vida, essa pessoa é um forte candidato para as mansões celestiais, pela fé. E quando Cristo voltar, ela será levada para encontrar Jesus nos ares. A graça salvadora, ela foi oferecida depois da queda do homem. Quando tudo parecia perdido para a família humana, Deus abriu essa oportunidade de salvação, que nós chamamos a porta da graça, não é? Um plano de salvação que Deus criou para o homem. E o mal, ele avançou, ele aumentou, e o pecado chegou a um ponto terrível. Deus chamou Noé e, por meio de Noé, abriu a porta da salvação para o mundo, mas aquela porta fechou depois de 120 anos. Então veja, todo ser humano no período ali antediluviano, né, todos os seres humanos, eles tiveram oportunidade de salvação. Então Deus, ele deu ali um tempo chamado de graça. Tempo esse para as pessoas ouvir a mensagem, aceitar a mensagem por meio do servo de Deus chamado Noé, e não era só Noé que pregava, mas tinha outros contemporâneos de Noé que pregavam também. Lembrando que a arca, ela estava sendo construída. Olha a fé de Noé. Noé, ele creu na palavra de Deus, que Deus disse que viria o dilúvio. E mais do que isso, para confirmar, para consolidar e para definir que a fé de Noé era uma fé operante, pois era uma fé praticante, ele então cumpriu o mandato do Senhor, ele creu, ele obedeceu. E aí então ele construiu um grande barco, uma arca gigante. E então nesta arca coube os animais, não é? Os animais da terra e também a família de Noé. Agora, se o povo antediluviano, o mundo naquele tempo,
tivesse aceitado o convite de misericórdia, o convite de amor de Deus por meio da mensagem dada por Noé, o dilúvio não teria acontecido, porque dentro daquela arca não caberia todas as pessoas. Então, queridos, o que nós compreendemos e percebemos é que as ameaças de Cristo, as ameaças de juízo, bem como as suas promessas, elas são condicionais. Elas são condicionais. Então, se o povo antediluviano tivesse aceitado a mensagem de Deus por meio de Noé e tivesse arrependido dos seus pecados, e o verdadeiro arrependimento, amados, ele é mais do que uma tristeza pelo ato errado, ele é um afastamento do mesmo. Então, quando nós reconhecemos os nossos erros e de fato nos arrependemos verdadeiramente, a pessoa não continuará naquela vida. Essa é a prova de um verdadeiro arrependimento. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem não de uma estatura, alta, mas ele era de pequena estatura. Então Zaqueu, ele subiu em uma árvore para ver Jesus, porque como ele era um pouco mais baixo, a multidão o impedia dele contemplar o mestre. Então ele subiu em uma árvore e então ele contemplou a Cristo. E então conta a palavra de Deus que Jesus ia passando justamente próximo ali desta árvore e Jesus parou e olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce. Qual foi o impacto na vida de Zaqueu ao ele ouvir Jesus chamar o seu nome? Zaqueu, desce da árvore. Amados, hoje Jesus está chamando você pelo nome. Você pelo nome. Coloque-se no lugar de Zaqueu. Jesus falando o teu nome, desce. O que nós precisamos descer em nossa vida? O que nós precisamos de renunciar em nossa vida para que assim possamos ter Jesus entrando em nossa vida? Na história verídica da palavra de Deus, conta que Jesus entrou na casa de Zaqueu. E ele então viu a mudança na vida de Zaqueu, não foi somente por palavras. Zaqueu disse assim, que iria devolver 4 vezes mais aqueles a quem ele tinha roubado, defraudado. E aí Jesus então disse, hoje houve salvação nesta casa. Será que Jesus pode dizer o mesmo de nossa vida, de nossa casa? O que precisamos, de que precisamos descer para que assim possamos ter um encontro com Jesus? Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, a palavra de Deus nos diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entenda, ouvir a minha voz e abrir a porta, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele entra em nossa casa, ceia conosco e nós com ele. Amados, o ouvir somente, mas Deus quer que nós atenda a sua voz. Deus, ele quer que nós abra a porta, e essa porta, queridos, é a porta do nosso coração. Porta essa que é eu e você que decidimos abrir ou não. Jesus, ele é educado, ele está batendo na porta do nosso coração. E o que ele faz? Ele bate, ele aguarda, ele espera. Mas preste atenção, chegará um momento em que mais Jesus não vai estar mais batendo a porta do nosso coração. Hoje, ele está ainda nos chamando para aceitá-lo. Mas chegará um momento em que ele não vai estar mais batendo a porta do nosso coração. Chegará um momento que a oportunidade de salvação, ela vai acabar. Ela vai findar. Por isso, esse é o momento de aceitarmos a Jesus, a sua graça perdoadora. Não existe pecado que Jesus não possa nos perdoar. Ninguém, amados, foi tão longe que não possa voltar. Talvez eu possa estar falando para alguém que seja até religioso.
mas está longe de Jesus. Queridos, estar dentro de uma igreja não significa estar com Jesus, tá bom? Estar dentro de uma igreja não significa estar com Cristo. Aqueles que estão com Cristo são aqueles que estão vivendo em obediência à luz revelada, em obediência à verdade que Deus nos deu até esse momento. Muitos estão dentro de várias denominações, mas estão fora de Jesus. De que adianta? Queridos, não adianta nada. Deus, ele não quer igreja cheia de pessoas vazias, mas o Senhor quer sim pessoas sólidas na verdade, pessoas a qual ele pode olhar e dizer: este é meu servo amado, este é o meu filho, este é meu amigo, este é o meu servo. Queridos, Jesus veio e ofereceu de graça a salvação. Ele, ao morrer na cruz, como eu disse no início, a porta de salvação, ela mais que se abriu. Agora estava à disposição de todo ser humano, de todo ser humano. Mas todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo ser humano que aceita Jesus como Salvador, ele tem a oportunidade de ter vida eterna com Cristo, porque quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Hoje, a porta da salvação, a oportunidade de aceitar a Cristo, a oportunidade de ter o perdão dos nossos pecados, estão abertas para você e para mim. Nós temos a oportunidade, queridos, de receber o perdão pelos nossos pecados. E não importa o que nós tenhamos feito em nossa vida, não importa. Se nós ouvirmos a voz de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa vida por completo. Afinal de contas, Ele nos ama verdadeiramente. Ele quer o nosso bem. Ele quer transformar o nosso caráter. Por isso que nós estamos aqui, queridos, à disposição do Senhor, para que Ele faça a sua vontade em nossa vida. Então, Deus, Ele nos ama acima de tudo e Ele quer o nosso bem. Então, quando nós buscamos a Deus, entregamos a nossa vida nas suas mãos, Ele, amados, Ele faz um milagre em nossa vida. Ele transforma a nossa vida por completo. Por isso que Ele nos ama. Muitos estão adiando a sua entrega a Cristo, imaginando que isso pode ser feito a qualquer tempo, mas o Espírito Santo diz que você tem que se decidir agora. Hebreus 3, versículo 7 e 8. Então nós temos que decidir agora. Por que agora? Porque agora é o momento de oportunidade de salvação que temos. Agora é o momento que temos para buscar a Deus. Porque quando nós rejeitamos essa oportunidade de graça que nós estamos tendo, e se morrermos? Como será selado o destino final da nossa vida? Como será que iremos dormir? Amados, então o Senhor está nos chamando, nos convidando. Chegará um momento, dentro em breve, em que a porta da graça estará fechada. Isto ocorrerá no final do juízo investigativo. Jesus sai do santuário, termina a sua intercessão e há uma comoção no céu. Quem é justo, continue sendo justo. E quem é ímpio, continue na prática da impiedade. Quem não se decidiu ao lado de Jesus estará perdido por toda a eternidade. E isso, amados, não vai ser alegria para Deus, não vai ser tristeza, não vai ser alegria para o nosso Criador. Mas depois de Deus ter dado todas as chances possíveis, justa, para a salvação do ser humano, Ele vai ter que colocar o fim no pecado. Para quê? Até para devolver a perfeição original para os servos de Deus, para os seus filhos. Então, amados,
Muitos procurarão a palavra de Deus e não acharão. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Os justos serão perseguidos, mas Deus enviará anjos para protegê-los. São derramadas então as 7 últimas pragas. Então, aqui é justamente o fim da graça, o fim da oportunidade de salvação. Quando começar a cair as 7 últimas pragas, que são os juízos diretos de Deus, e detalhe, preparados sem mistura, contra o pecado. A ira de Deus é contra o pecado. Mas todo ser humano que não quiser abandonar, não aceitar a Jesus e não abandonar o pecado, vai sofrer a penalidade, que vai ser morte eterna. Por isso que nós estamos tendo esse momento de oportunidade, esse momento de graça, esse dom imerecido que a qual o Senhor nos concede, de aceitá-lo e mudar de vida. Porque eu creio que Jesus pode mudar a vida do ser humano. Sabe o que Deus não pode fazer? Tem algo que ele não pode fazer. Mas ele não é onipotente? Ele não pode todas as coisas? Sim, mas não é no sentido de força, no sentido de poder, mas é porque ele não faz algo contra o livre-arbítrio. Ele não invade a nossa decisão, a nossa escolha. Se você escolher andar pelo lado esquerdo, ele não lhe proíbe. Se você aceitar andar pelo lado direito, ele fica alegre. Porque só há 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho direito e o caminho errado. E ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Ele nos ama tanto que ele ainda diz para nós: escolhe, pois, a vida para que vivas. Amados, naquele grande dia, todo ser humano que não aceitou a Jesus foi por escolha própria. Porque todos nós, hoje, temos a oportunidade de aceitar a Jesus. Temos a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados. Temos a oportunidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida. Que possamos orar ao Senhor, assim como Isaías. Isaías, então, ele clamou ao Senhor misericórdia, e o Senhor, então, com a brasa tirada do seu altar, tocou em Isaías, e ele foi purificado, ele foi limpo. Que possamos orar ao Senhor para que ele toque a nossa vida e nos purifique com o seu fogo eterno, para que tudo aquilo que é contra a sua vontade seja expulso da nossa vida, que o Senhor queime a escória do pecado e que nós, amados, possamos ser servos de Deus a resplandecer em meio de uma geração pervertida e corrupta. Que cada um de nós, como servos do Senhor, possamos dar bom exemplo, que nós possamos, amados, ter o fruto do Espírito, que nós possamos ter domínio próprio. Cuidado com as nossas decisões tomadas precipitada. Cuidado com aquilo que falamos. Às vezes, nós ofendemos pessoas a qual nos ama. Às vezes, nós ofendemos pessoas sem nem medir palavras. Mas tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós dizemos, pronunciamos a outras pessoas, ela tem o seu peso. Seja para glória de Deus, ou seja para a vergonha do Senhor. E as palavras, elas podem ajudar a levantar alguém. Palavra de ânimo, palavra de conforto, palavra de esperança, palavras benditas. E isso agrada a Deus. Mas a mesma boca que pronuncia certas palavras, como pode pronunciar palavras que vão trazer desânimo, tristeza, ofender outros? Queridos, Deus está falando conosco nesta noite. Se há alguma coisa que nós temos ainda que abandonar, que nós possamos buscar ao Senhor e confessar os nossos pecados.
A porta da graça foi aberta quando Cristo decidiu que salvaria o ser humano, caso o homem pecasse. Isto foi decidido antes da fundação do mundo. Quando Adão e Eva caíram, Deus tomou esta graça salvadora, conhecida por meio dessa promessa de um redentor que pagaria pelos pecados da humanidade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou a penalidade pelos pecados de ignorância de todo ser humano. Mas, queridos, ele não fez nenhuma providência para os pecados voluntários. Aquilo que nós fazemos voluntariamente, nós temos que confessar a Jesus, pedir perdão e abandonar os nossos pecados. Porque assim, e só assim, Jesus nos perdoa. Para o perdão existe condição: abandono do pecado, confissão e abandono do pecado. Desde então, a salvação ela é oferecida a todos os homens. Hoje, se você está, nesse momento, diante do Senhor, peça perdão a Ele pelos pecados. Peça ajuda, misericórdia. É a porta da graça que Cristo está ainda aberta. É a porta da graça de Cristo que ainda está aberta. É o caminho que pode levar você e eu para a vida eterna. A porta da graça se fechará. Aí não haverá mais chance de salvação. Hoje, cada um de nós temos a oportunidade de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Qual será a nossa decisão? O que você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amados, e eu volto para o texto de João 3, o versículo 16. Evangelho de João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é a nossa única e grande esperança nesta vida e na vida futura. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o nosso coração. Peça ao Senhor para que Ele transforme a nossa vida, para que Ele quebrante o nosso coração e tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne, sensível ao seu convite, sensível ao seu amor, à sua graça. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé e que a mão de Deus esteja sobre a sua vida de uma maneira especial, para que Deus comece o trabalho de transformação na sua família, comece por você. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos